Em 1915, era lançado o filme Nascimento de uma Nação, dirigido por D.W. Griffith. Antes das suas mais de 3 horas de duração, com narrativa muda, um apelo é apresentado dizendo inicialmente: não temos desejo de ofender com impropriedades, mas nós demandamos, como direito à liberdade de mostrar o lado negro do errado, que nós possamos iluminar o lado claro da virtude. O conteúdo que se segue é um dos mais polêmicos longas-metragens já feitos, com a narrativa que retrata negros como agentes históricos que, além de terem espalhado terror em ondas de crime após o fim da escravidão, lutaram politicamente para suprimir o poder de brancos no sul dos Estados Unidos, enquanto atividades do grupo Ku Klux Klan são heroicizadas. Claramente, a obra era um trabalho desrespeitoso aos direitos individuais no país, apesar do cenário de racismo estrutural. O retrato abertamente preconceituoso de uma geração de cidadãos negros era um notável exemplo da narrativa construída com inverdades no esforço de angariar combatentes contra um grupo-alvo, como seria ainda muito utilizado em discursos autoritários posteriormente. Assim, as diversas tentativas de se banir o filme feita por organizações de direitos civis não foram suficientes para conter um grande sucesso de bilheteria. O diretor ainda se sentiu frustrado pelo que considerou uma revolta contra sua arte e expressou sua indignação em seu próximo épico Intolerância, lançado um ano depois. O que ocorreu foi um renascimento conseguinte do clã, motivado pelas ideias apresentadas pelo filme, mesmo havendo as notáveis imprecisões na retratação de momentos do passado. O direito de Griffith de se expressar e mostrar suas crenças sobre a história americana poderia estar garantido pelos princípios da liberdade de expressão. Porém, os resultados da popularização dessas ideias estão diretamente relacionados com a agressão e perseguição de uma etnia. A então fundada Segunda KKK juntou seguidores de todo o país e em poucos anos já somava milhões de integrantes. Ela foi responsável pela perpetuação de xenofobia, intolerância religiosa e anticomunismo. Diversos casos de assassinatos, torturas e humilhações foram registrados contra quaisquer indivíduos que se opunham contra seus ideais. Ao se pensar sobre toda a brutalidade e a consequência cultural imensurável iniciadas por um filme, nota-se que essa liberdade de expressão tão importante para as constituições contemporâneas pode sim ser utilizada de maneira a cercear a vivência de outros cidadãos, privando-os de seu bem-estar. A minha liberdade de expressão sempre tem um limite, que é a zona do crime e da ética. Eu posso dizer o que eu quero, mas eu não posso defender o racismo, porque não apenas é uma ofensa à razão, mas é um crime inafiançável e imprescritível. Eu posso interpretar, eu posso falar de tudo, mas eu não posso fazer apologia ao crime. Palavra mata, palavra fere, palavra ofende. A dificuldade intrínseca nas sociedades envolvendo a liberdade de expressão é instaurar uma tolerância abrangente e estável. A própria Constituição brasileira institui no inciso 9º de seu artigo 5º esse direito. Mas assim como falou o professor Leandro Carnal, teóricos tentam explicar que essa livre manifestação, na verdade, tem seus limites. Karl Popper, renomado filósofo austro-britânico, escreveu sobre o que veio a ser conhecido como paradoxo da tolerância no livro A Sociedade Aberta e seus Inimigos, denotando que, se nós não estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra a investida dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos, e a tolerância junto deles. Essa discussão é tão antiga quanto a própria ideia da liberdade de expressão. Tem nesse texto de Popper influência do dilema de Platão sobre a possibilidade de um tirano ser eleito por meio da própria democracia. Daí podemos lembrar que o que esse dilema teme já foi concretizado. Eu sou um alemão imbecil, semi-analfabeto, plantador de batata do interior, mas eu vou a um comício em Nuremberg e eu vejo milhares de soldados em fila e todos gritando a mesma coisa. Esse coletivismo se expande rapidamente em momentos de polarização política e é difícil de se controlar, como a Lila Schwartz comenta em sua obra sobre o autoritarismo brasileiro. É um problema até mesmo quando seus agentes começam a cometer crimes ou compartilharem verdades com o intuito de diminuir indivíduos ou outros grupos. Todos os espectros políticos são passíveis de intolerância e qualquer um pode se tornar uma vítima quando a quebra de limites é generalizada. Há quem pense que os preconceitos velados e os extremismos se perpetuam justamente porque estão proibidos. Mas se tais discursos fossem completamente liberados, qual seria a garantia de que seus efeitos não seriam mais graves do que simples palavras? O exemplo do nascimento de uma nação e as consequências de sua popularidade podem mostrar que a situação é mais complexa do que parece. Por isso, é preciso se proteger de falácias que se expandem nos grupos do WhatsApp, do Facebook e do Twitter, até mesmo através de perfis falsos. O pensamento crítico e a passividade em se respeitar e ouvir a posição do outro podem estar mais necessárias hoje do que nunca antes na história. A tecnologia para acessar a tão contraditória verdade está em nossas mãos,
E tudo o que basta agora é nos informar da maneira certa.